relacionamentos não são um mar de rosas, mas podem ser muito melhores se aprenderes a lidar com eles. Desafio Astral: o segredo dos relacionamentos através dos signos. Masterclass 100% online, 100% grátis, 25 de junho, 21 horas, hora de Portugal. Desafio Astral: o segredo dos relacionamentos através dos signos. Inscreve-te já em www.anamacieira.com. Desafio Astral: aprende, joga e ganha prémios. Olá meus amigos, espero que esteja tudo bem com vocês. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo. Sejam bem-vindos a mais um Conselhos Astrais. E esta semana nós temos uma espetacular e super poderosa lua cheia em Capricórnio a ocorrer no dia 24 de junho. E como sempre eu vou explicar na prática esta nossa querida lua cheia nas nossas vidas, seja primeiro para aqueles meus amigos que não têm assim tantos conhecimentos em astrologia, e desta vez eu vou-vos contar uma história para vocês entenderem melhor como é que funciona esta energia nas vossas vidas, e depois vou falar para os meus amigos astrólogos de serviço para nós podermos ver os aspectos em termos astrais que vão corroborar um pouco com a história que eu vou contar inicialmente e podemos ver então aqui os pormenores astrológicos, ok? Por isso, quero-te dizer que tens que ficar por aí para poder ouvir esta história maravilhosa e poder levar para a tua vida, ficares atento para perceberes o que é que vai acontecer e como é que tu deves aproveitar estas energias, ok? Mas antes mesmo de começar, deixa-me só lembrar-te que no dia 25 de junho, que é sexta-feira, às 9 horas da noite, hora de Portugal, nós vamos estar a fazer mais um desafio astral. E desta vez vamos falar sobre relacionamentos amorosos. É verdade, vais aprender muito sobre os problemas que tu tens nos teus relacionamentos, o porquê desses problemas e como é que tu podes fazer para os resolver. Por isso, não te esqueças, tens que te inscrever para poderes receber o link desta aula e poderes participar para aprender a olhar o teu mapa astral e o mapa astral das pessoas à tua volta e poderes perceber estas nuances ligadas com os relacionamentos, obviamente para seres muito mais feliz, ok? Não te esqueças então, passa pelo meu site anamacieira.com, tem lá a indicação do desafio astral, carregas no botãozinho, inscreves-te, colocas lá o teu e-mail e o teu nome e eu vou-te enviar mails a lembrar que está na hora de vir a nossa live interativa, e nunca te esqueças que todas as lives interativas, não só tu vais aprender alguma coisa, como também tu vais poder jogar e ganhar prémios. Sabes como é que eu sou, não é? Sempre espetacular, sempre muito divertida. Por isso conto contigo, 25 de junho, vem aprender e ganhar. Ora, vamos lá então falar sobre esta lua cheia em Capricórnio e a tal história que eu vos quero contar para vocês perceberem melhor e ficarem atentos às circunstâncias que vão ocorrer nas vossas vidas. Ora bem então, a história começa assim. Era uma vez uma rainha que era muito bondosa e tinha um irmão que tinha um outro reino que era muito mauzão. E aquela rainha passava a vida a chatear a cabeça do irmão, a dizer-lhe que ele não podia ser assim tão mau, não podia ser assim tão autoritário, que ele tinha que ter mais condescendência para com as crianças, para com as mulheres, para com os mais idosos, que ele não podia só pensar nas suas lutas e nas suas conquistas e que também tinha que olhar mais para o seu povo, e fartava-se chatear a cabeça ao irmão. Mas o irmão não queria saber, ele só pensava na sua figura de autoridade e o quanto ele tinha de responsabilidades perante o seu reino e não estava para aí virado. E tanto que a rainha ficou tão zangada com o irmão que resolveu deixar de falar com ele. E durante muitos anos ela ficou ali no seu reino, sempre muito bondosa, sempre muito meiga com toda a gente, a cuidar de toda a sua população com muito amor e carinho, e deixou o irmão lá para o outro lado e não se quis muito chatear com a situação. Mas um dia houve um inimigo que resolveu atacar o reino desta rainha. Então invadiu o seu território, conquistou as terras e a rainha viu-se muito mal, muito maus lençóis, e então ela teve o seu sábio, o seu mestre sábio, que lhe disse que se calhar aquela seria a melhor altura para ela deixar aquela situação de não querer falar com o irmão do lado e pedir-lhe ajuda, uma vez que ele, sendo muito mais autoritário,
conseguiria com certeza ajudá-la a pôr dali para fora aquele invasor inimigo. E então assim a rainha, depois de pensar, o fez. Resolveu enviar uma pessoa que pudesse falar com ele, um mensageiro, não é? Que prontamente, quando chegou à beira do rei, o rei prontamente disse: não, com certeza vou lá ajudar a minha irmã, se ela está em apuros, com certeza. Reuniu o seu exército e foi a correr e pronto, e conseguiu pôr de lá para fora o inimigo que estava ali a invadir as terras da sua irmã. No fim, e aproveitando esta situação, o sábio conselheiro lembrou-se que aquele seria o momento ideal para conseguir fazer a conciliação entre os dois irmãos. E então juntou-os e propôs-lhe um pacto. Disse-lhes assim: olha, o rei autoritário virá ajudar a rainha a criar o seu próprio exército, a ter a sua defesa, para não voltar outra vez a ser atacada por inimigos. Mas o rei também tinha que ceder para que a rainha fosse ao seu reino e criasse escolas para poder ajudar a cuidar das crianças, para poder ajudar as mães, para poder ajudar os idosos e de alguma forma criar um pouco também mais de amor e de calor naquele reino. E os dois irmãos, olhando para esta proposta do sábio, resolveram pensar duas vezes e aceitaram esta proposta. E assim foi. O rei veio ajudar a criar o exército, a rainha foi ajudar a educar as crianças e o resto das pessoas do reino do seu irmão. Ok? E fim da história. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer que agora, no dia 24 de junho, nós vamos ter uma lua cheia, ou seja, vamos ter a lua em oposição ao sol, ou seja, vamos ter aqui uma energia contrária à outra, ou seja, uma rainha sensível e um rei autoritário. E aquilo que vai acontecer é que algumas pessoas se vão identificar mais com a energia da rainha. Aquelas pessoas que são muito bondosas, que cuidam dos outros, que se disponibilizam sempre para toda a gente, que querem que as pessoas estejam bem e que muitas vezes até são enganadas, não é? Há sempre alguém que se vai aproveitar das suas energias, não é? Mas também vamos ter aquelas outras pessoas que são muito maduras, muito seguras, muito autoritárias e às vezes até a um certo ponto inflexíveis nas suas vidas e que também lhes fazia algum jeito de serem um bocadinho mais sensíveis, ok? E vão haver acontecimentos nas nossas vidas que de alguma forma nos vão fazer repensar a nossa posição. Se nós estivermos numa posição de pouca autoridade, teremos que trabalhar mais a autoridade. Se nós estivermos numa posição de excesso de autoridade, que muitas vezes também traz o peso em cima de nós, aquela coisa de carregar a cruz do Cristo, também vamos ter que rever um bocado toda essa ideia de peso que colocamos e de alguma forma trazermos uma certa leveza, uma certa sensibilidade ou flexibilidade para a nossa vida, ok? E como eu sempre digo, nós estamos aqui para evoluir, todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução, por isso, não é tanta experiência que nós estamos a viver, mas sim o que é que nós estamos a aprender com essa experiência. E neste caso, vocês têm que analisar a vossa vida e os acontecimentos que estarão aqui à volta deste dia 24, porque às vezes pode ser, por exemplo, ligado com a família, aquela família que costuma sempre aproveitar, porque vocês são tão bonzinhos e fazem tudo por eles, e eles, pronto, esticam a corda, não é? E lá estão vocês ali a dar, e depois acabam por ficar cansados. Isto aqui até pode significar mesmo que, de alguma forma, alguém pode ficar mesmo doente, okay? Com baixa do sistema imunitário, porque dá, esquece de cuidar de si, então isto pode também não funcionar muito bem. Mas também pode ser alguma situação ligada, por exemplo, com a vossa casa, porque o lado sensível, as nossas emoções, que vão estar mais ao rubro, estamos a falar de uma lua cheia, portanto mais emocionais do que o normal, também podem ser emoções causadas por algum problema relacionado com a casa. Não tem que ser só a família, pode também ser a casa. Então pode ser uma situação, por exemplo, ligada com um problema de canalização, um problema elétrico, um problema de papeladas, condomínios, seja lá o que for, vizinhos, etc, ok? Então nós temos que prestar atenção para perceber se não precisaremos de ser um bocadinho mais autoritários e pôr ali os pontos nos is, ok? Mas também podemos ter outro género de experiências ligadas com, por exemplo, figuras da autoridade, como, por exemplo, a polícia que nos para porque nós estávamos em excesso de velocidade e nos dá uma multa. Ou então que nos para e nos põe uma multa por uma coisa que nós achamos que não faz sentido nenhum, que é uma coisa completamente injusta, ok? Como, por exemplo, ter que levar os médios ligados
quando estamos em pleno dia, ok? Já me aconteceu isso. Então, essa questão da figura da autoridade, que pode ser a polícia, pode ser o Estado, pode ser uma taxa qualquer que aparece para nós pagarmos, é sempre uma coisa que é mais pesada, é sempre alguma coisa que está ali e que de alguma forma nós não podemos sair dali. Parece que estamos debaixo daquela situação, estamos submissos àquela situação. Então nós precisamos de parar para pensar onde é que eu não estou a ter a minha autoridade forte e por isso é que eu atraio tanto figuras de autoridade e situações de peso e de responsabilidade, para eu ter que desenvolver mais o meu potencial de autoridade e começar a fazer frente às situações, ok? Então é importante nós percebermos que podem haver estes dois polos e temos que estar muito atentos àquilo que acontece nas nossas vidas para podermos aproveitar esta lua cheia, que normalmente é uma boa altura para nós refletirmos sobre as circunstâncias, para mudarmos atitudes, deixar para trás aquilo que já não interessa e começarmos a ter outro género de atitudes diferentes. Portanto, é uma excelente altura para nós termos aquele momento emocional que nos vai fazer olhar para a situação e dizer: não é mais isto que eu quero para mim, basta, eu vou fazer de uma forma diferente, ok? E é este momento que eu queria que vocês prestassem atenção nas vossas vidas e tentassem perceber como é que está a vossa autoridade. Será que a autoridade está nas vossas mãos e vocês estão a usá-la bem? Ou será que a autoridade está na mão dos outros e vocês precisam de a conquistar? Okay? Será que vocês estão a tentar impor a vossa autoridade a alguém? Demasiada exigência, demasiada rigorosidade, demasiada inflexibilidade? Ou será que as outras pessoas não estarão ali para vos mostrar que vocês têm que ser um pouco mais sensíveis? Okay? Então é importante vocês prestarem atenção a estas questões, tentarem perceber o que é que se passa aí à vossa volta para poderem aproveitar cada vez melhor esta lua e poderem criar então aqui o pacto, neste caso com a vossa própria vida, para assumirem esta autoridade nas vossas mãos, ok? E agora falando para os meus amigos astrólogos, só lembrando que sim, nós temos então a lua em oposição ao sol, com a terra pelo meio, mas estas duas energias vão estar a fazer uma ligação extremamente positiva com o Júpiter que está no céu, em cima da constelação de Peixes e que está de alguma forma a dar-nos a sabedoria. O Júpiter é o tal sábio, o tal mestre que veio aconselhar a rainha e que depois veio pedir um concílio entre os dois reis, o rei e a rainha, ok? E por isso, neste caso, pode surgir na nossa vida, vai ser alguém, alguma situação, pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um mestre, pode ser alguma coisa que aparece e que de alguma forma nos vai mostrar uma solução diferente, nos vai dar uma certa luz, uma certa sabedoria nas nossas vidas e que nós podemos aproveitar. Só temos é que estar atentos, ouvir e de alguma forma ceder para aprender mais e para evoluir mais nas nossas vidas, ok? Mas não é só esta circunstância que também está aqui a reforçar esta ideia do rei, que era mau, e da rainha, que era boazinha demais. Também vai existir nos céus, no dia 22, uma ligação entre o Vênus, que tem a ver com este lado mais sensível e amoroso, e que ainda para mais também está a passar em cima da constelação de Caranguejo e Câncer, tal como o Sol está a passar, que vai fazer uma ligação extremamente positiva com o planeta Neptuno, que tal como o Júpiter também está a passar em cima de Peixes. Então isto pode ser uma coisa do sonho, fantasia, não é? Tudo muito bonito, a nossa vida a concretizar e no caso será excelente, por exemplo, para questões ligadas com o lado artístico, compor uma música, pintar um quadro, escrever um livro, ok? Coisas assim mais bonitas, a poesia, algo assim mais leve, ok? Portanto, vai puxar aqui por nós, pelos nossos sonhos, pelo nosso lado mais emotivo, pelo nosso lado mais, às vezes, até lírico, ok? Mas, ao mesmo tempo, também temos que ter algum cuidado, porque estes sonhos, estas fantasias, podem nos levar às ilusões e depois, consequentemente, a desilusões, ok? E ainda para mais, porque neste 22, a Vênus faz ligação com o planeta Neptuno, me disse excelente, para o lado mais romântico da vida, mais artístico da vida, mas no dia 24, no dia em que existe esta tal lua cheia em Capricórnio, que nos traz os pés mais assentes da Terra, a Vênus vai estar a fazer uma oposição a Plutão, que está na constelação de Capricórnio, que também tem a ver com aquela energia que falamos agora da lua cheia, e que por isso vai também chamar-nos a atenção de que nós precisamos ter um pouco mais de cuidado em relação à maneira como estamos a lidar com a nossa autoridade. E nem de propósito eu tirei duas cartas da astrocartomância em relação a esta situação e olha só que interessante que saiu.
Peixes e Saturno. E Peixes é exatamente onde está a passar, quer seja o Júpiter, quer seja o Neptuno, e que pede exatamente para nós utilizarmos sim a sensibilidade, mas de uma forma mais realista. Até porque Saturno, tu já sabes, não é? Tem a ver com a estrutura, tem a ver com os pés bem assentes na terra, tem a ver com o conseguirmos criar ali um terreno sólido, firme para podermos construir e edificar os nossos sonhos. E, portanto, pode ser exatamente aqui aquela questão da desilusão, do estarmos a achar que aquilo era tudo muito lindo e depois realmente termos aqui uma invasão do inimigo que nos obriga a ter que olhar mais para a nossa vida e perceber o que é que realmente nós precisamos de trabalhar, o que é que realmente nós precisamos de trazer para as nossas mãos, para que a felicidade não fique nas mãos dos outros, mas sim nas nossas, para que nós possamos controlar melhor a nossa vida e utilizar melhor os nossos potenciais, ok? Espero então que tenhas gostado, já sabes, amanhã cá nos encontramos para podermos novamente falar sobre esta lua cheia, mas para que signo e ascendente, seja que eu vou falar, em que área de vida é que esta lua vai calhar. Não te esqueças de passar pelo meu site para te inscrever para o dia 25 para o nosso desafio astral sobre relacionamentos amorosos e também de passar pelo meu site para saber tudo sobre estas cartas da astrocartomância que eu acabei de te mostrar agora e que estão disponíveis se tu quiseres fazer a aquisição, neste momento com uma promoção fantástica e também com um mini curso de astrologia, neste caso, para aprenderes a utilizar melhor estas cartas da astrocartomância que junta a linguagem dos astros com o poder divinatório das cartas, ok? Cá nos encontramos então até amanhã. Beijinhos e abraços. Fica bem.